Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né? E vou esperar só um minutinho, ver se a Soraya consegue retornar e nos ouvir. Boa noite, Thaís. Mas enquanto isso, gostaria, né, de valorizar mais uma vez a presença aí de todos, né, nos assistindo, compartilhando das reflexões que serão trazidas, né, das experiências que serão trazidas aqui na nossa live de hoje. E aproveitar para recordar, né, que essa live ela faz parte de uma série, da série Melhores Pais, Melhores Filhos, que encontra-se, né, os episódios anteriores encontram-se disponíveis no canal Logosofia Minas Gerais. Se nós formos aqui, né, na playlist, nós teremos uma playlist que é justamente dessa série, né, Melhores Pais, Melhores Filhos. E clicando aqui no ver a lista completa, nós poderemos ver todas as lives. Aí temos o link, né, para 4 pontos essenciais para a educação de filhos, como ensinar meu filho a fazer o bem, como corrigir de forma inteligente, como ensinar meu filho a querer ser melhor, como ajudar meu filho a ter autonomia, como ensinar meu filho, né, a obedecer com liberdade, como ensinar meu filho a pensar, e a última que tivemos de falhas psicológicas que têm origem na infância. E hoje, então, é aí com muita alegria, né, que nós teremos essa nona live do ano, né? Nós tivemos aí uma live mensal, sempre na última quarta-feira do mês, às 20 horas. E hoje nós ouviremos, né, a Vera e o Jefferson com suas reflexões e experiências sobre o tema da família. A família como maior apoio moral dos filhos. Então a Vera, né, que é química, é professora e ex-assessora educacional do Colégio Logosófico, né, pesquisadora da ciência logosófica há vários anos. E o Jefferson Soares, que é engenheiro civil, pós-graduado em gestão de projetos, né, com MBA em gestão empresarial e também pesquisador da ciência logosófica. Então sejam aí muito bem-vindos e que possamos passar aí, né, um tempo muito agradável, pelo que a gente já conversou um pouco, né, com experiências muito felizes, muito instrutivas, né? E ao final nós teremos aí um tempinho para algumas perguntas, né? Uma, duas ou três perguntas. Aqueles que quiserem apresentar alguma pergunta podem mandar aí pelo chat ou no Q&A, que nós passaremos então aos dois. Com a palavra então vocês. Bom, boa noite a todos. Uma alegria estar aqui, sejam muito bem-vindos, né? Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de falar sobre um tema que eu gosto muito, que é a família, e ligado à educação de filhos, que é outro tema também que eu gosto muito, né? Eu espero que esta noite nós possamos refletir um pouco sobre esse conceito de família universal e também recordar das nossas famílias, porque elas têm muita importância na nossa vida, né? E como nós vamos falar de família, eu vou apresentar a minha. Eu nasci numa família de pais italianos que vieram como imigrantes para o Brasil. Eu nasci aqui, em Belo Horizonte mesmo. Eles lutaram muito por uma vida melhor, foram pais presentes, firmes,
exemplo de muitos valores que tiveram assim, um peso muito grande na minha formação humana, né? Eu tenho uma irmã, que é uma grande amiga. Depois eu me casei, formei a minha família ao lado do meu esposo e temos 2 filhos. Um filho, uma filha e 2 netos. Uma menina de 5 anos e um menino de 2 anos. Agora eu vou deixar o Jefferson se apresentar. Obrigado aí, Vera. Boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês e falar sobre esse tema que é tão importante, né? O conceito de família. Bom, eu sou mineiro, nascido aqui em Belo Horizonte, porém criado no interior de Minas, né? Basicamente nas cidades de João Pinheiro e Governador Valadares. Eu sou o mais velho de 4 irmãos, sou casado e pai de 2 adolescentes, de 15 e 14 anos, né? E já começando a falar um pouquinho, né, nesse cenário de cidade do interior, é que eu construí ali com a minha família de origem, né, meus pais e irmãos, meu primeiro conceito de família, né, que basicamente se concentrava em um lar muito aconchegante, né, uma família muito unida e pais muito responsáveis, presentes e firmes com a educação dos filhos, né? Certamente nada diferente aí da família de todos que devem estar nos ouvindo aí, não é mesmo, Vera? É isso mesmo. E eu também, né, Jefferson? Sempre tive a família como algo muito importante. Meus pais, eles prezavam muito a família. E eles ensinaram isso, mostraram com o exemplo e com a palavra, que eles falavam muito, né, sobre a importância da família reunida, família unida, filhos perto dos pais, e isso alimentou em mim um ideal. Entrando na nossa live, você deve ter ouvido também, né, Jefferson? Eu ouvi muitas vezes isso. Muitos pais dizendo que o mundo hoje que vivemos, ele está difícil para educar os filhos. Na época que eu eduquei os meus, que eu criei os meus, também era, mas eu reconheço, né, que os desafios hoje são maiores, são bem grandes. Bom, então, nós não podemos deixar que o mundo eduque nossos filhos, não é mesmo? E aí surge a grande importância da família como esse grande apoio moral dos filhos. Porque é nela que os filhos encontram o calor do amor dos pais, tão necessário para a educação deles, e a orientação de bem que eles necessitam para a sua boa formação moral e ética. E dessa formação depende o futuro deles, né? E a felicidade que nós tanto queremos para eles. Quando eu era adolescente, eu achava que a minha família, só a minha família tinha defeitos e problemas, e que as outras famílias das minhas amigas eram ótimas, quase perfeitas. A vida foi me mostrando que não existem famílias perfeitas. Todos temos os nossos desafios. Mas a logosofia me ensinou algo muito importante, que toda família ela é uma unidade em aperfeiçoamento. Ela não é perfeita, mas ela pode se aperfeiçoar. E isso fez toda a diferença na minha vida. Cada um de nós estava ali para ser melhor, para se aperfeiçoar. E a convivência em família, ela é um campo riquíssimo em oportunidades para realizar essa superação de si mesmo. Mas para colocar em prática essa nova compreensão sobre a família, eu precisei mudar a forma de me posicionar frente a mim mesma e aos meus familiares. Eu precisei sair daquela posição de ficar só olhando os defeitos e os erros dos outros e voltar o foco para mim. Fazer uma autocrítica sincera, olhar para dentro, identificar as causas dos meus erros, sair da posição de pretender
que o outro mude para que tudo fique bem, e como se eu não tivesse nada para melhorar. Não, cheguei à conclusão, eu tenho que mudar, eu tenho que ser melhor. E interessante, muitos momentos eu observei isso, que quando eu mudo, o outro também começa a mudar. Veja bem, nós pais não estamos sempre corrigindo os filhos, não é mesmo? Então, por que nós pais também não podemos fazer o mesmo? Por que nós não podemos nos educar? E é importante mostrar para os filhos que a vida tem objetivos grandes, e um deles é justamente esse de ser melhor, de se superar, de evoluir, não é? E é preciso, claro, né, em primeiro lugar, a gente precisa ser exemplo desse esforço, de estar se melhorando, se aprimorando internamente, né, para nos tornarmos pessoas melhores. Senão, claro, as nossas palavras vão cair no vazio. Então, dentro da nossa série, né, Melhores Pais, Melhores Filhos. Não é assim mesmo? Bom, então, só para contextualizar essa questão, eu vou relatar algo que eu estou vivendo com a minha neta de 5 anos. Ela já tem deveres de casa para fazer, e nas tardes em que ela passa na minha casa, quando tem os deveres para fazer, eu que acompanho. E logo que ela começou o ano, ela estava muito estimulada com os deveres, com o ano novo, mesmo com as aulas virtuais, e tudo corria bem. Até que chegou um momento, depois de alguns meses, ela começou a ficar desestimulada, não queria fazer os deveres, ficava fazendo hora, levantando toda hora, começou a falar que os deveres eram muito chatos, né? Bom, a princípio eu encarei o fato com boa disposição, mas aí aquilo foi se repetindo, e eu comecei a ficar impaciente com a situação, incomodada. Eu já não estava mais tão feliz de fazer os deveres com ela, né? Mas mantive aquela reação dentro de mim mesma. Mas um dia a reação saiu e eu agi com ela, brava, de forma ríspida, né? E eu vi na fisionomia dela o efeito das minhas palavras. Ela ficou desapontada, meio tristinha, aí começou a fazer o dever, não deu mais nenhum problema. Vocês acham que eu fiquei feliz com o resultado? Não fiquei feliz. Porque eu não fiquei feliz foi com a minha atuação, né? Porque não é assim que eu quero agir com os meus netos. Eu quero deixar bons exemplos, boas marcas felizes, positivas na vida deles. Bom, então, fiz o movimento de, enquanto ela fazia o dever, voltar para dentro de mim mesma e ver por que eu havia agido daquela forma, intempestiva, né, impulsiva. E falei assim, foi ela que me fez agir assim? Não, não foi ela. O que me fez agir assim foram características negativas que ainda estão dentro de mim, né? Então, por exemplo, a intolerância, a impaciência, a irritabilidade, a impulsividade. O que tirou a minha paz interna, a minha alegria, não foram as atitudes da neta, mas aquilo que estava dentro de mim e que eu preciso modificar, né? Então, ao final do dever, quando fomos guardar o material na mochila, eu a peguei no colo e disse que naquele dia a vovó não tinha tido uma atitude boa, tinha tido uma atitude ruim com ela e que eu não estava feliz, que eu havia deixado uns pensamentos feios, uns pensamentos negativos, né, tomarem força na minha mente e me fazer atuar daquela forma, mas que eu ia me esforçar para ser melhor. Eu fiz questão de falar isso com ela, eu não precisava falar nada com ela, mas eu fiz questão porque eu queria mostrar para ela que eu também me esforço para ser melhor, que eu também tenho as minhas lutas, né? E que eu quero ser melhor. E é justamente isso que eu peço para ela quando ela está sem vontade de fazer dever, não é? Que ela preste atenção nos pensamentos que estão na mente dela, que não fazem com que ela fique fazendo o dever de forma tranquila, com gosto, não é?
Nós temos até o nome do pensamento preguiçoso, que é o bombo. O bombo tem até uma música, que é uma música até gravada no CD, e que eu canto para ela, né, quando eu quero fazer com que ela preste atenção a esse pensamento. Não deixe o bombo mandar em você, né? Procure os pensamentos amigos. E eu descrevo para ela o pensamento, como é que a criança fica quando o bombo está na mente da criança, né? E uso também outras estratégias, lógico, né? Mas desde então, eu tenho feito então esse esforço, né, de fazer o dever com ela, com satisfação, me encho de alegria de estar ali com ela, né, tendo a oportunidade de estar pertinho dela, né? Me recordo como que eu quero atuar, como que eu quero ser mais compreensiva, mas não omissa, não é? Compreensiva não quer dizer que eu vou aceitar, né, as atitudes erradas dela, não omissa. Mas que ela tem as dificuldades dela e que eu tenho, então, que ajudá-la, né? Mas, concluindo, o que eu queria deixar disso tudo é como que o pensamento de superação, de ser melhor, quando ele preside a nossa vida e a vida dos nossos filhos, quando nós ensinamos isso a eles, a educação fica muito facilitada, não é? E também a convivência se torna mais feliz. Favorece muito o ambiente do lar, que é um ponto importante na educação dos filhos. Os conflitos existem? Claro que existem, não é? Mas não é o problema não é o conflito, é a forma como eu me coloco. Isso é que faz toda a diferença. Bom, Jefferson, acho que eu já falei muito, agora acho bom dar a palavra para você, né? Mas eu gostei, estava aqui desfrutando da sua vivência com a sua neta aí. Também espero um dia ser avô, sabe? Bom, mas eu vou falar aqui um pouco da evolução do conceito de família, né? Que ao longo da minha trajetória realizei vários estudos, observações e cheguei num conceito de família mais amplo. Vejam só esse ensinamento da logosofia sobre a família. A família é o templo sagrado onde cada ser humano aprende, no amor a seus pais e irmãos, a amar a Deus e a seus semelhantes. E ao mesmo tempo, a oficina insubstituível onde se forjam as bases da unidade humana. Vejam só a mudança de patamar, né, daquele conceito que eu tinha, e nesse aqui me mostrou um vínculo, né, da família com a criação, com Deus, né? Então, esse conceito para mim foi muito, muito interessante, mas eu me questionei quando eu vi esse conceito assim pela primeira vez, né? Eu considero a minha família como um templo sagrado, e como que seria esse templo aí, né? Usando a analogia aqui, na analogia de engenheiro aqui no caso, um templo é constituído fisicamente de fundações, colunas enormes, né? Depois do templo construído, dentro dele deve conter somente aqueles seres que contribuem para a sua preservação, disseminação, né? Disseminação do que considerou como sagrado para aquele templo. Só que esse templo que a gente acabou de ler no ensinamento, ele não é físico. Então, do que ele é formado? Eu vi que ele é formado e composto de pensamentos e sentimentos de alta hierarquia, como, por exemplo, amor, que é o que dá origem, né, que deu origem à família, que sustenta, respeito, harmonia, paz, tolerância, empatia, dentre muitos outros, né? E como um dos criadores do templo, da família que eu hoje sou membro dela, eu tenho o dever de preservar esse templo. Eu sinto como se eu fosse um guardião do templo, né? Bom, isso mudou completamente a visão anterior que eu tinha de família, uma visão muito mais ampla, mais profunda, e eu diria com projeções eternas aí, né? Vera, o que você achou desse conceito de família? Ô Jefferson, eu também tive grandes mudanças em relação a esse conceito, né?
mas eu sempre tive a família como algo muito importante. Mas foi com a logosofia que eu tomei consciência de por que a família é tão fundamental, né? Dentro disso que você falou, eu também, esse trecho da logosofia, né, ele teve muita repercussão em mim também, porque fala da família como uma oficina onde se constrói as bases da unidade humana, não é isso? E essa unidade humana é o indivíduo, somos cada um de nós. E as bases, bom, no meu entendimento, são esses valores morais e os conceitos que nós recebemos dentro da família. Então, foi dentro de casa que eu recebi os valores que são, até hoje, base da minha formação moral, né? Conceitos como responsabilidade, honestidade, respeito pelas pessoas, valor da palavra e de cumprir a palavra, dos compromissos assumidos, cumprimento dos deveres e muito mais, né? Meus pais acertaram em tudo? Não acertaram em tudo, mas eles passaram o que tinham de melhor. E passaram com firmeza e convicção. Duas coisas importantes que eu considero na educação, né? Claro que todos esses valores que eu recebi na minha família de origem, eles foram depois sendo aprimorados, né, com o estudo logosófico. E hoje eu vejo uma coisa interessante com os conceitos, eles têm sido relativizados. Há uma tendência a considerar que não tem certo ou errado, tudo é relativo, depende de como a pessoa entende as coisas, né? Eu não entendo que é assim, sabe? Eu não entendo assim, não. Então, os pais, eles precisam ter clareza dos conceitos que vão ensinar para os filhos. Ter clareza e ensinar com firmeza e convicção do bem que querem para eles. E só esclarecendo, né? Porque firmeza pode parecer que é imposição, falar alto, exaltação. Não é nada disso. Porque a firmeza é algo que tem que estar dentro, não é fora, é dentro de nós. E quando existe essa clareza interna do que eu quero ensinar e a convicção do bem que eu quero fazer, o filho, ele sente essa firmeza do pai. Não precisa falar alto, né? Essa firmeza, ela é importante porque ela dá segurança aos filhos, não é? E justamente um dos grandes conceitos que eu considero essenciais de trabalhar é o de família. O que vai falar mais alto, lógico, é o exemplo. Quando nós pais valorizamos a família. E valorizamos de muitas formas, nas pequenas e nas grandes coisas. No fato de estarmos juntos, de fazer programas juntos, de aproveitar esses momentos para conversar, trocar ideias, não é? Um apoio que nós damos uns aos outros. Enfim, mas eu tenho entendido, né, e isso eu fiz muito com meus filhos, eu e meu esposo também, que é necessário também falar da importância. O exemplo é fundamental, mas a palavra, a explicação, ela é muito importante também, né? Falar da importância que a família tem nas nossas vidas, para que eles também, os filhos, já desde cedo, vão tomando consciência, né, do valor que a família tem. Então, hoje, né, como eu falei, eu já trabalhei isso com os filhos, agora eu estou fazendo isso com os netos, né? Então, eu procuro ficar atenta para aproveitar as oportunidades para levar esse conceito para eles, né? E eu tenho procurado, tenho me esforçado, né, para fazer com que esse trabalho de educar, com toda essa trajetória que eu tive, né, de mãe e agora sendo avó, que ele seja uma tarefa assim, ela tem que ser inteligente, né? Esse trabalho tem que ser inteligente, leve, oportuno, né? Então eu fico procurando o momento para eu poder levar esse conceito, né?
Mas é isso, Jefferson. Vou passar para você de novo. Joia. Falando em oportunidade, né? Com a pandemia, todos nós tivemos que adaptar ao mundo virtual, né? Então, aí, trabalhos, né, escolas, atendimentos médicos foram e até continuam, vários deles sendo feitos de forma remota. E, alguns meses, a escola de nossos filhos começou o movimento de retomada das aulas presenciais, né? E com elas, as provas presenciais. Aí, minha filha, acostumada às aulas e provas virtuais, né? Primeiramente, ela procurou a minha esposa e depois me procurou, mas completamente desanimada e ansiosa com a volta da prova presencial. Naquele momento ali, eu me vi assim de frente a dois caminhos a seguir, né? Eu poderia sentar com ela, ensinar a matéria e o que eu conseguisse ensinar e pronto, né? Agora tinha um segundo caminho a seguir, né? Aproveitar esse estudo, esse momento, para levar elementos que fossem fundamentais para a vida da nossa filha. E eu, com valentia, apesar do cansaço, né, que esses episódios geralmente acontecem na sexta-feira à noite, quando você chega bem cansado, sabe? Eu escolhi o segundo caminho. Bom, aí, linkando com aquilo que eu falei lá no início, como nós estamos falando nessa oficina, eu peguei as ferramentas que também não são as ferramentas físicas para essa tarefa aí, né? Uma delas é o gosto pela matéria, que eu iria estudar, eu gostava dela, muita paciência, boa vontade e alegria. Bom, interessante quando você coloca a sua mente atenta, né, principalmente com essa missão de pais e educadores, né, isso, as oportunidades aparecem. Bom, e nas primeiras horas do estudo, foram momentos assim muito sensíveis e com oportunidade enorme, né? Minha filha, ela se aproximou, contou para mim todas as suas angústias, né? Naquele momento, abriu um mundo de oportunidades, né? E com muita paciência, serenidade, eu ouvi tudo que ela tinha a me dizer e passei para ela assim muitos elementos, né? Que no meu entendimento não serviram só para aquele momento de estudo ali, serviram para a vida dela, né? Eu disse para ela que ela estava herdando aquilo que ela plantou, né? Os resultados da conduta dela de meses atrás. E que aquele tempo que ela havia perdido, aquele tempo não voltaria mais. Infelizmente, não voltaria. Agora, imagine a importância de um adolescente conhecer e ter contato com dois conceitos fundamentais, né? A herança de si mesmo e que tempo é vida, né? Tempo perdido não volta mais, né? Bom, passado esse momento inicial, nós traçamos um plano de estudo. Nosso objetivo era que em 3 dias nós deveríamos esforçar para que ela fizesse uma boa prova. Bom, aí colocamos a estudar com bastante disciplina, né? Durante esse estudo, foram várias oportunidades que apareceram. Nós falamos de esforço, nós falamos de empenho, de constância, de pensamentos, né? E o mais interessante é que foram momentos felizes estudando a matéria que é considerada uma das mais difíceis da idade dela, né? Bem, chegou o dia da prova, né? Todos nós da família desejamos para ela uma boa prova, demos um abraço, deu um abraço para ela e um estímulo a mais, e ela foi para a prova. Nesse mesmo dia ela chegou, né? Com a prova já realizada, mas antes dela sair para a prova, uma prova para mim interna já tinha sido feita. A filha que saiu para a prova na segunda-feira era completamente diferente daquela que me procurou na sexta. O semblante dela era outro. Ela trocou realmente ali o temor pelo valor, né? Ela estava com um semblante mais confiante, mais sereno, mais seguro de que ela faria uma boa prova. E ao final daquele dia, realmente, ela chegou, abraçou a gente, dizendo que tinha feito uma boa prova. E para mim esse momento foi sensível, foi muito sensível, sabe? Foi realmente emocionante. Como eu disse, não pelo fato dela ter cumprido com o objetivo da prova, não, mas porque a gente atuou em conjunto como uma verdadeira família. Nessa oficina que a gente falou, que foge às bases aí da unidade humana, né? Com ferramentas que eu considero que ensinam para a vida. Eu posso dizer que eu levei ensinamentos de vida através de um estudo de matemática, né? E o interessante é que ontem, por coincidência, né, hoje é um presente, ontem foi meu aniversário, e eu
ganho cartinhas, né? Eu até brinco, não exijo nada além de uma cartinha que vocês escrevam para mim. Meu filho escreveu, até desenhou aqui, né? Eu estou até mais bonito no desenho dele do que ao vivo. E a minha filha escreveu sobre esse momento que ela viveu. Ela falou assim: adoro relembrar de momentos que eu tive com você e nunca irei esquecer. Aí ela fala de uma vivência e depois ela cita outra. Ou aquele dia que eu estava muito preocupada com a minha prova de matemática e você, mesmo cansado, depois de trabalhar tanto, foi com a maior boa vontade de me ajudar. Isso, para mim, é o momento realmente da realização e da forja que a gente falou, né, da unidade humana aí, né? O que você achou dessa? Acho que eu aproveitei a oportunidade bem, né, Vera? Oh, mas com certeza, Jefferson. E isso compensa todos os esforços, não é não? Puxa vida, como Sem compensa. dúvida. Muito linda essa experiência, viu, Jefferson? E interessante que enquanto você falava, eu ia pensando aqui, refletindo, né? Como é que a força do afeto, como que o afeto tem uma força grande na educação dos filhos, é um elemento, assim, fundamental, não é? Fundamental. Bom, agora eu vou falar de um outro ponto na educação que eu considero muito importante. O primeiro, né, o que eu manifestei antes, foi que a gente deve ensinar, né, para os filhos, foi isso que eu fiz, ensinar para os filhos que um dos grandes objetivos da vida é a tarefa do próprio aperfeiçoamento, não é isso? Em todos os aspectos da vida, mas especialmente na formação desse ser humano que nós somos, né? Ou seja, evoluir. Agora, depois eu descobri que isso não basta. Então, tem um segundo ponto que eu considero assim, muito importante, que é ensinar aos filhos que o outro grande objetivo da vida humana, um dos grandes, outro entre os grandes objetivos da vida humana, que é colaborar na evolução dos semelhantes, é fazer o bem. Desculpa. Fazer o bem com inteligência, sendo uma pessoa útil dentro da sociedade. E isso começa dentro da família, na colaboração com os pais, colaboração entre irmãos. Depois, quando o campo experimental da criança começa a ampliar, ajudando os colegas, os amigos, sendo útil na escola, com os professores, não é? Então, assim, desde cedo, eu considero esse ponto muito importante, né, de ver, de ensinando as crianças que a gente tem que fazer o bem a si mesmo, sendo melhor, mas a gente tem que fazer o bem aos demais também. E quando eu vejo meus netos, né, que são crianças pequenos, brigando por causa de um brinquedo, ou tendo uma atitude não generosa, eu sempre aproveito para levar algum elemento, né? Então, às vezes eu falo assim com eles, ninguém consegue ser feliz sozinho, hein? A felicidade ou se compartilha ou se perde. Então, são frases, né, que vão ficando na mente das crianças e que um dia elas vão entender o que isso significa, né? E então são dois pontos que eu vejo que têm que ser trabalhados paralelamente. São dois pensamentos de bem potentes que podem se tornar grandes defesas mentais. Esse é um ponto da pedagogia logosófica muito lindo, muito importante. Quando eu comecei, né, a falar que nós vivemos num mundo difícil, que os pais reconhecem isso, né, para educar os filhos, quer dizer, eles não vão ficar debaixo de uma redoma sem entrar em contato com o mundo. Então, é preciso plantar na mente deles defesas mentais, que são pensamentos de bem, esses pensamentos grandes, potentes, e sentimentos também.
Porque quando na mente nós temos pensamentos de grande hierarquia, pensamentos de bem, estamos ocupados com esses pensamentos de bem, o mal tem menos espaço. É isso, Jefferson? Exatamente. O que eu vou falar agora tem um pouco a ver com essa questão do que está na nossa mente na hora da correção, por exemplo, né? O que eu aprendi com a logosofia é que nós temos que corrigir, e, quando necessário, com enérgica doçura. Então, o que quer dizer isso, né? A gente tem que ser firmes quando precisamos ser firmes, né? Que não é a brutalidade, você mesmo falou, né? Tem que ser firme, só tem um detalhe nessa correção, né? A correção em si, né? Todos nós aqui que fomos crianças e adolescentes, se fomos corrigidos um dia, sabendo que é como se fosse um remédio amargo, né? E aí vocês já viram quando a gente dá um remédio para a criança amarga e logo em seguida a gente dá uma bala, um torrão de açúcar? Pois é. Então, é importante corrigir com enérgica doçura, ou seja, não estar carregado com brutalidade, mas corrigir com firmeza, e depois dar um estímulo após a correção. Esse é o torrão de açúcar, né? Agora, tem um detalhe. Esse torrão de açúcar, né, ele não pode anular o efeito do remédio, não é certo? Senão, a correção não vai ter esse efeito também. Bom, vamos guardar, então, no estacionamento mental aí, esse elemento da enérgica doçura. Vou acrescentar mais um ponto para, ao final, contar uma vivência que eu tive com um dos filhos aí, né? Eu e minha esposa, recentemente, nesses estudos que a gente faz em conjunto, né? Isso é importantíssimo, a família buscar ser melhor, evoluir em conjunto, surgiu a necessidade de entender sobre a fase da infância, da adolescência, da juventude, e nós vimos o seguinte, né? Tem uma parte dos nossos filhos, assim deve ser em todas as famílias, que é de fácil reconhecimento, né? O jeito de falar, o jeito de andar, os valores e também as deficiências, né? Nesse caso das deficiências, eu costumo até dizer que nossos filhos é como se fossem as nossas deficiências ali ao vivo, estampadas na nossa frente ali, né? Bom, agora, um ponto-chave que a gente descobriu nesse estudo é que na fase da adolescência é uma fase onde o ser humano mais sofre. Aí nós perguntamos, mas como assim sofre? Olha só o que eu compreendi, o que nós compreendemos sobre essa fase. O adolescente olha para a criança, que um dia ele já foi, né? Onde aquela criança era dona e senhora de todo o seu reino imaginativo, colorido, de movimentos, de imagem e ação, né? Imaginação a todo lado, onde todos os cuidados da família são voltados para ele, tá certo? Ele olha para essa criança e ele vê que ele não é mais a criança. Aí ele, bom, agora ele olha para o adulto, vamos ver o adulto. Aí ele olha para o adulto, que ele também ainda não é, mas vê um mundo cheio de responsabilidades, de preocupações, de lutas, alegrias também, né, mas de boletos a pagar, que ele ainda nem sabe direito como vai enfrentar, como vai chegar nesse mundo. Aí olha para dentro, o que ele acha? E aí, nesse momento, foi importante eu recordar da minha fase de adolescência também, né, que bateu, obviamente, né, com todos os estudos fantásticos da filosofia, bateu que como é que eu entrei no mundo da adolescência? Como os adolescentes entram? Eles entram às cegas no mundo, alheios a essa realidade, né? São órfãos de conhecimento. Falta-lhes a experiência, né? Eles se isolam, sentem-se inquietos, ou seja, dentre vários outros aspectos, não é mesmo? Bom, de um modo geral, esse é o panorama interno de um adolescente. E qual a importância de hoje eu, como pai e docente, saber essa realidade e saber sobre a enérgica doçura que estava lá no estacionamento, né? Porque esses dois pontos são necessários para a gente, se a gente colocar isso na mente, estiver atento, olha como fica uma correção no momento abrupto, né? Um dia, meu filho me procurou, né, me abordou de uma forma assim completamente brusca, naquele velho estilo do adolescente, né, pisando fundo e tal, e pai, quero conversar com você, preciso conversar com você. Eu olhei para ele, né, e nesse momento eu estava mais sereno, mais centrado, né, e olhei, falei, olha, com esse pensamento, nesse momento, eu tentei enxergar meu filho atrás daqueles pensamentos. Ele estava ali dominado pelos pensamentos, ele não conseguia controlar a forma de falar, a forma de andar. Eu falei, olha, com esse pensamento eu não converso. Desse jeito, esse não é o jeito de conversar com o papai e com a mamãe, não. Aí você pode retrair, depois você volta e conversa. Aí ele voltou, pisando fundo ainda, e alguns minutos depois ele retomou a conversa. Falei, pai, não, desculpa,
pelo que eu fiz e tal, eu queria conversar com você agora. Aí eu falei com ele assim, agora sim é meu filho. Aí veio o torrão de açúcar, né? Muito bem, viu? Você conseguiu vencer esses pensamentos. Ok, vamos conversar, né? Aí ele falou, deu o torrãozinho de açúcar para ele lá, a correção funcionou. Agora eu queria acrescentar o seguinte, né? Eu estava com esses pensamentos atentos naquele momento. Acontece sempre assim? Não. Nós enfrentamos altos e baixos, né? Nesse mundo interno nosso, às vezes eu vou estar com essa serenidade, às vezes eu vou ter uma dificuldade maior para enfrentar, ou seja, temos a realidade. Agora, o importante é que a gente, cada dia, vai adquirindo elementos de superação, né? Temos que estar, afinal, todos nós estamos em evolução, a família está em evolução, né? E esse esforço que a gente faz, né, somado com esses elementos que a gente vai adquirindo, nos faz atuar com mais paciência e mais amor. Ou seja, ser melhores pais para educar melhor e termos melhores filhos, não é mesmo, Vera? É isso, Jefferson. É uma tarefa assim, diária, não é? E eu fico encantada, sabe por quê? À medida que a gente vai, né, tomando consciência desse trabalho a fazer com os filhos, e para fazê-lo da forma como a gente vai compreendendo que tem que ser feita, a gente tem que educar a si mesmo. E nessa tarefa a gente vai também se aperfeiçoando, né? Então não é uma mão de via dupla, é uma via de mão dupla, aliás, né? É uma via de mão dupla que é assim muito linda, muito sublime mesmo, né? Uma tarefa sublime essa. Bom, mas então nós estamos vendo que a responsabilidade dos pais é muito grande, não é verdade? E é uma tarefa diária. Diariamente a gente tem que estar com foco naquilo que a gente quer, porque a gente atua hoje pensando o que isso vai resultar no futuro. E às vezes esse futuro demora. Tem resultados que a gente colhe rápido, outros demoram anos. Eu posso dizer isso porque eu já tenho meus filhos grandes. Então, é uma tarefa que exige muito amor, constância, não esquecer que nós, pais e mães, temos uma missão que é insubstituível, e também muita paciência, né, para esperar esses resultados, que eu disse que às vezes demoram. E disso, olha só que coisa importante, que eu cheguei à conclusão, né, ao longo assim da minha vida, que disso não depende só o futuro dos meus filhos, não, dessa educação, desse trabalho, não depende só do futuro deles, não. Depende também o futuro da própria humanidade, não é verdade? Porque nós temos que deixar pessoas melhores para esse mundo, para um futuro mais feliz, não é só para eles, não, é para todos. Então, o que eu posso dizer, né, é que, finalizando aqui agora, que eu me senti muito feliz de poder refletir sobre todos esses pontos, participar dessa live, né, junto do Jefferson, e agradecer a atenção de vocês nesse momento, né? E passo a palavra para o Jefferson, né, Jefferson? Obrigado aí, Vera. Fiquei muito feliz também com a live. Vi até que tem um colega de faculdade aí, deve ter mais de quase 30 anos que a gente não se encontra. Ele está aqui com a gente. Muito bom, Ricardo. Olha, eu gostei demais da conversa até aqui, né? Para finalizar, eu queria deixar uma mensagem que, com todos esses esforços, né, e essa nossa missão, né, sublime de ser educadores, ser pais, né? Eu diria que é uma bênção. A gente tem que ter uma coisa que tem calado fundo para mim ultimamente. Conecte-se aos seus filhos, né? Eu sei que nesse mundo de hoje, né, completamente conectado, cheio de mídia, essa tarefa está mais difícil do que quando eu era filho, né? Mas nós não podemos ficar parados, né? Nós, como pais, temos que atuar, né? E temos que levantar aí oportunidades para estar conectado com nossos filhos.
e todas as oportunidades, sejam elas passeios, viagens, encontros familiares, estudos, piqueniques, reuniões em famílias, né? Todos esses momentos eles são muito importantes para trabalhar na formação da família, né? Mas quando eu falo conectar, é realmente conectar nesse mundo interno do filho, né? Tocar lá no coração, levar um elemento para a vida, né? Levar o que há de melhor que a gente tem para que essas sementes que nós estamos aí colocando em nossos filhos aí, no momento certo, possam germinar, né? Bem, era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado aí a todos, né? Eu devolvo a palavra para a Liara. Estou aqui assim emocionada, né, com tantas reflexões, né, tantas vivências e fiquei até pensando, né, como que a gente tem que cada vez mais desfrutar desse ambiente das nossas famílias, né? Sejam eles como forem, cada um na sua medida, na sua faixa etária, né? Trabalhar para que seja um ambiente de muito afeto, de muito amor, né? De muita alegria. Muito bem. Nós temos aqui algumas perguntas, mas eu estou até assim, sem jeito de colocar, porque eu acho que a gente está terminando assim num ambiente tão elevado, né? Uma, inclusive, o Jefferson até já falou sobre ela, né? Que foi é, o, a pessoa, o João Paulo falou, né? Que a vida não está fácil, muitos afazeres. Como trabalhar com os filhos adolescentes se não tem aptidão para matemática, né? Então aí você já trouxe algumas dicas, mas se você quiser, né, trazer algo mais e uma que eu acho que deve ter sido mais para a Vera, né? Como podemos trabalhar com os filhos sobre o valor da família, né? Que acho que você falou em relação a esse trabalho. Então vamos ver só se vocês quiserem trazer alguma coisinha sobre isso, mas realmente assim, a gente já está tão feliz, né? O que vocês acham? Vera? Ah, sobre a família, vou falar dos mais recentes, né? Dos pequenininhos. Eu tenho aproveitado muitas oportunidades, né? Eu acho que a gente tem que ficar atenta, saber o que a gente quer levar para eles e no momento que surge uma oportunidade a gente levar, né? Então, estou me lembrando aqui, a minha netinha tinha uns 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos e meio para 3, e nós estávamos em família, né? Todos reunidos, felizes, passando um dia tranquilo, e aí eu a convidei para dar uma volta, para passear. Nós estávamos num lugar assim, meio natureza, olhando os bichinhos, olhando as flores, e aí eu perguntei para ela assim, você é feliz? Ela disse, sim. Eu lembro direitinho da expressão dela, sim. Eu falei assim, olha, o papai te ama, a mamãe te ama, a vovó te ama, o vovô, aí fui falando, o outro vovô, a titia, tanta gente te ama. Sabe que você é uma menina muito feliz mesmo? Sabe por quê? Porque você tem uma família linda que te ama muito. E assim, às vezes, por exemplo, uma vez ela me pediu, isso tem pouco tempo, que eu contasse para ela uma história. Mas, vovó, antes de dormir, ela estava na minha casa, antes de dormir, mas, vovó, tem que ser uma história sobre tesouro. Ela estava interessada em tesouro. O que eu vou contar para essa menina? Uma história sobre tesouro? Aí inventei uma história lá de uma aventura de uns meninos que foram procurar um tesouro, entraram na mata, se perderam, e lá quando eles estavam bem desesperados, chegaram os pais chamando por eles, aí eles foram embora, foram para casa, Emocionante, felizes. né?
Teve clímax, teve assim, foi uma história muito bem contada, né? E ela estava ali, toda ouvidos para mim, né? E aí, no final, a conclusão que as crianças chegam é que o maior tesouro que elas tinham era a família, Ah, né? que Então, ótimo. assim, a gente vai introduzindo essas pequenas coisas, né? Cada dia a gente fala um pouquinho e aí vai Muito construindo, bom. né? Muito bom, Vera, obrigada. Jefferson quer trazer alguma coisa? Sim, sim, sim. O que eu gostaria de falar, né, que a questão de estar conectado com o filho, o que eu tenho vivido nesse mundo nosso, né, cheio de atribuições, cheio de tarefas e afazeres, é importante a gente ter a reflexão para um lado, que é o mundo mental. Então, se eu estou na minha mente com espaço para pensamentos de alta hierarquia, pensamentos de bem, pensamentos de formação de família, qualquer coisa é oportunidade para se conectar com o filho. Qualquer oportunidade. Pode ser jogar bola, pode ser passear, pode ser levar o filho à escola. Num momento, pode ter. Eu recordo uma vez que o meu filho virou para mim e perguntou assim: pai, me conta como você conheceu a mamãe. Né? Poderia ser uma resposta física, né? Ah, eu conhecia sua mãe, governador Valadares, a gente estudava junto, né? Mas eu contei para ele que houve uma conexão muito mais mental, muito mais de sensível, né? Teve o amor, obviamente, né? Muito, muito. A gente se conectou primeiro por isso, inclusive, que é a base da formação da família. Mas teve uma coisa que foi assim: os ideais eram muito, muito conectados. Ontem eu ouvi isso dela, inclusive no aniversário. A gente tem muito essa questão dos ideais, né? De formar uma humanidade boa. E quando você tem esse ideal, né, independente da quantidade que você trabalha e da turbulência que o dia a dia apresenta, tem que sobrar um tempo para isso, né? É como às vezes a gente vai ao médico e ele fala assim, olha, você tem que fazer tempo para o exercício, senão você não, você vai se adoecer. Então você cria, você bota um tempo com hierarquia. A formação de uma família tem que ser um tempo de alta hierarquia. Se é um tempo de alta hierarquia, eu tenho que ter tempo mental, espaço mental para isso, né? E aí as oportunidades aparecem. Quem não tem afinidade com matérias pode ter afinidade com qualquer coisa, violão, futebol, qualquer oportunidade, né? Importante é estar conectado aí com esse grande objetivo nosso aí de formar uma família melhor, né? Obrigado, Liara. Muito bom, muito bom. Só ouvir aí, o Ricardo quer falar algo, Ricardo? Oi, Pode falar. Estamos te ouvindo. é, eu queria parabenizar todos aí, o Jefferson, né, foi meu amigo de E, faculdade, né, e, e falar da importância da família na, no aprendizado, né, da gente. Eu passei por um momento difícil nessa pandemia, né, e, e queria dizer tudo que Jefferson falou e a professora falou aí sobre a importância da família na condução, né, e recuperação das pessoas que, que passaram por essa dificuldade, né, na pandemia, da doença, da recuperação, e, e a importância disso. Eu queria que a importância da família na condução e recuperação, né, dessas pessoas que sofreram, estão sofrendo e ainda não acabou, né? Tá certo. O Ricardo, uhum. muito obrigada aí, né, pelo seu depoimento, pela sua participação e o que a gente sente é a importância realmente da família em tudo, né? Inclusive aí nessa situação aí que a gente viveu. E faço um convite para vocês, né? Então, não só
para conhecerem aqueles que não tiveram oportunidade. Eu vi aí a Alessandra falando que esteve nas outras lives, né? Mas aqueles que não puderam assisti-las, né? Que o façam, que tem aí muita riqueza de elementos, né? De experiências. E também aí já trabalhando, né, dentro disso que até o Jefferson trouxe há pouco, sobre esse mundo mental, sobre essa parte desse vínculo aí na parte psicológica, né, na parte espiritual, que vocês também vejam no nosso portal, né, no logosofia.org.br. Nós temos muitos vídeos e artigos que falam sobre esses temas, né? Então, um grande abraço a todos e muito obrigada aí pela presença. Um obrigado especial à Vera e ao Jefferson, que nos brindaram com tantas experiências felizes, viu? Um abraço a todos. Um Boa abraço. noite. Boa noite. Nós que agradecemos aí. Boa noite a todos aí. Boa noite.